Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos obreiros, nosso pastor Diego Ramos, que está aqui presente, aos irmãos que estão em casa. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. É com muita graça, é um privilégio estarmos aqui mais um domingo nesta manhã, iniciando essa escola. Deus nos deu essa oportunidade, onde hoje vamos estar estudando a lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse tema que hoje vamos estudar faz parte da nossa revista do primeiro trimestre, do segundo trimestre, Igreja Eleita em Cristo Jesus. Eu convido os irmãos que aqui estão a ficar em pé, a todos que estão na sua casa. Vamos fazer essa oração inicial, onde Deus vem nos abençoar na nossa escola. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar na sua casa, meu Pai. Obrigado, Senhor, aos irmãos que estão na sua casa neste momento, que vão acompanhar esse estudo, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa, meu Pai. Abençoa cada família que estará conectada neste momento, meu Pai, nessa escola bíblica, meu Pai. Abençoe o pastor Diego Ramos, que vai nos trazer esse ensino, meu Pai, que já está no coração dele, meu Pai. O Senhor já tem o preparado, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, acolher esse ensino e aplicá-lo na nossa vida, meu Pai. Obrigado por aprender um pouco mais da sua palavra nessa manhã, meu Pai. Nos abençoe e nos dê graça, meu Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Passo o pastor de Ramos, que conduzirá nessa escola. Amém? Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por, nesta manhã de domingo tão maravilhoso, estar na presença do nosso Deus. E mais uma vez falar aos corações que nos ouvem. Quero agradecer aqui também ao nosso pastor Ezequiel Inácio, que está presente, nos acompanhando, nossos obreiros em questão, o Pedro, que nos antecedeu. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero também agradecer aos irmãos que nos acompanham pela live, por este veículo de transmissão, e desejar que os irmãos possam aprender da palavra de Deus, e que Deus possa mais uma vez encher o nosso coração da sua palavra. Lição de número 5, como já anunciado, que tem por título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Segundo trimestre de 2020, estamos estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já passamos 4 lições anteriores que nos apresentaram no capítulo 1, a eleição, a predestinação, as bênçãos espirituais, e nesta manhã vamos estudar a respeito da liberdade que Cristo nos trouxe à humanidade. Liberdade essa que nos deixa livre para escolher entre o bem e o mal. E vamos na sequência da lição tratando assuntos importantes para a nossa vida cristã. O texto áureo desta lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e versos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito
eterno. Esta lição, meus irmãos, vai nos apresentar o que é que Jesus tem realizado em nossas vidas. Deus, por meio de Cristo, tem realizado uma obra gloriosa no ser humano, de maneira que o homem que estava perdido, caído, longe de Deus, agora por sua graça, por graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nós estamos próximos do nosso Deus e libertos do pecado. Repare que o pecado, ele entrou no mundo por um homem, o homem chamado Adão, e este mesmo pecado agora, também por um homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, vai ser perdoado, serão apagados da nossa vida. Interessante dizer que quando Adão peca, a Bíblia diz que a morte passa a reinar, e o diabo é quem tem o império da morte até a morte de Cristo, pois Cristo, ao morrer, ele traz liberdade aos cativos. Cristo, ao morrer, ele traz libertação àqueles que estavam oprimidos pelo pecado e mortos em nossas ofensas, dívidas e pecado que nós realizávamos, mas agora estamos libertos do pecado, e é sobre essa libertação que nós vamos tratar nesta manhã. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então esta é a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 2, verso 1 até o versículo de número 10. E o apóstolo Paulo está nos apresentando que Deus, nós estando mortos, Ele nos vivificou. A palavra vivificar quer dizer deu vida novamente. Nós temos um objetivo geral nesta lição, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante vida eterna. Nós temos 3 tópicos nesta lição, e o primeiro vamos refletir sobre a natureza pecaminosa, o segundo explicar que somos vivificados pela graça de Deus, e o terceiro informar
que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Você vai nos acompanhar tendo a certeza que Deus está neste momento abrindo nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos receber e crer na palavra de Deus, o nosso Senhor. Repare que o crer aqui na palavra, irmãos, é importante, porque nós precisamos crer em Deus, crer em sua palavra, porque de outra maneira é impossível agradar a Deus, senão crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E quem busca Deus, busca o conhecê-lo pela sua palavra. E a palavra, ela revela o nosso Deus, revela as suas vontades, revela os seus projetos, os seus planos. Outro dia fui questionado a respeito de qual era a importância da palavra de Deus. E existem muitos motivos pela palavra de Deus para a existência, para que Deus tivesse usado estes homens e algumas mulheres para escrever a palavra de Deus, mas Deus, Ele se revela por meio da sua palavra, e a palavra de Deus então revela o plano de Deus, a vontade de Deus, os projetos de Deus. Eu não gosto de usar a expressão, como às vezes nós até ouvimos alguém cantar, os sonhos de Deus, mas o projeto, a vontade de Deus, né? Até porque o nosso Deus não sonha como nós sonhamos. Deus tem planos e projetos, Deus realiza e Ele nos revela por meio da sua palavra, e é por meio desta palavra que nesta manhã nós vamos buscar entender primeiro sobre o pecado, a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza humana que é concernente ao pecado, e vamos buscar entender a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, e que isso é um plano de Deus, isso é o dom de Deus, e não vem de nós e nem das nossas obras, não é um prêmio porque nós fizemos algo de bom, não, porque Deus quis nos salvar lá na eternidade, não é? Nós vamos estudar então um pouco sobre, de maneira bem sucinta, sobre a hamartiologia, que é o estudo então do pecado. A palavra hamartiologia, ela deriva de dois verbos gregos, vocábulos gregos, que o primeiro é a hamartia, que é pecado, e logos, que é o estudo. Então, logo, hamartiologia quer dizer o estudo acerca do pecado. Então nós vamos estudar, e já há algum tempo o pecado, o mal, tem sido objeto de estudo para nós compreendermos como vive o homem no pecado e como vive o homem na presença de Deus. Quando nós falamos de pecado, nós precisamos primeiramente ter consciência aonde teve origem o pecado. E a Bíblia vai nos revelar no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, no versículo 15, que o pecado teve origem no coração de Lúcifer. Embora essa passagem seja uma passagem conotativa, ou seja, ela trata de dois aspectos, um aspecto terreno e outro aspecto celestial, coisas dos céus. Ela nos apresenta então aonde houve ou nasceu a origem do pecado. Capítulo 28, verso 15 e verso 16 diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio às tribos
brilhos, ou os brilhos, melhor dizendo, em meio ao brilho das velas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem, entre os povos que estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então aqui é aonde nasce, é a origem do pecado, a origem do erro, a origem do engano, a origem então do que é mal. E o profeta Ezequiel, ele está se referindo ao querubim ungido da guarda, não é? Ao que nós conhecemos de Lúcifer, ou seja, um ser de luz, um ser que foi criado perfeito, formado perfeito, na sua formosura. Porém, este relato nos mostra que, neste exato momento, houve então no coração deste querubim o pecado, a iniquidade, o erro. E a palavra hamartia, que nós estamos estudando aqui no primeiro tópico, tratando a respeito da antiga natureza, morte em ofensas e pecado, ela quer dizer aquele que erra o alvo, ou seja, Deus tinha um plano, um projeto, mas ele saiu totalmente fora do projeto de Deus, saiu fora do plano de Deus, ele errou o alvo. E pecado é isso, pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para nós alcançarmos e nós saímos fora quando pecamos. Pecado então é decair da vontade de Deus, é estar longe da vontade de Deus, é Deus ter um plano traçado para as nossas vidas e nós vivermos outra coisa. Foi isso o que aconteceu com Lúcifer, o querubim ungido. Sucessivamente, isso vai acontecer também com Adão. E quando Adão peca, melhor dizendo, aí nós nos encontramos na humanidade o que a teologia vai chamar de pecado universal. Nós encontramos uma referência sobre este assunto no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3 e o versículo de número 23, que é o que nós chamamos o pecado universal, ou a teologia o chama assim, não é? Que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão bíblica diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. E esta é a função do pecado: separar o homem de Deus. Além de o matar espiritualmente, o pecado separa literalmente o homem de Deus. Nós lemos isso no capítulo 59, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta Isaías. Só para título de conhecimento dos irmãos, o livro do profeta Isaías é conhecido como a mini-bíblia, não é? O profeta que mais falou a respeito de Jesus foi o profeta Isaías. Ele fala do seu nascimento, da sua vida, e também fala da sua morte na cruz e sua vinda gloriosa. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, então,
Às vezes nós gostamos de ler o primeiro versículo, e é maravilhoso saber que a mão de Deus está estendida ao nosso favor, não é? E o profeta escreve assim: olha, e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas olha o versículo 2, a qual nós vamos ler agora, que fala sobre a separação. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o versículo 1 é coisa maravilhosa, mas o versículo 2 nos apresenta a situação do homem sem Deus, o homem que vive no pecado, separado de Deus, porque os nossos pecados, está escrito, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando Adão ele peca e Deus se apresenta no jardim, ele se esconde por trás dos arbustos que ali estavam. Ou seja, o pecado agora fazia separação entre o homem e Deus, entre Adão e Deus. E Jesus, o nosso Senhor, ele veio justamente para isso, para nos reconciliar com o nosso Deus. Mas é interessante, irmãos, falarmos sobre o pecado aqui, que nós temos dois tipos de pecados. De maneira geral, o pecado de comissão, que é praticar o que é errado, que é o erro. E nós encontramos essa referência na carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus, que no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele escreve da seguinte maneira. Vamos ler o versículo 12 até o versículo 15 para que haja maior compreensão. E Tiago escreve assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o pecado de comissão é a prática do que é errado, é o erro. Porém, meus irmãos, nós precisamos nos ater ao pecado de omissão. O que é o pecado de omissão? É deixar de fazer a coisa certa, o que é justo. E nós sempre encontramos assim, não é? Nós, quando evangelizamos, não, mas eu não faço nada de errado. Eu não faço isso, não faço aquilo. Porém, existe um pecado chamado pecado de omissão, que é deixar de fazer a coisa certa. E o mesmo Tiago, na mesma carta de Tiago, no capítulo 4, e verso número 17, diz assim: olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então é interessante nós olharmos para essa situação, que existe o pecado de cometer o que é errado, mas existe o pecado de omissão. Com isso eu quero dizer, olha, se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Se eu sei que eu devo fazer a vontade de Deus e eu não faço, eu estou pecando. E o profeta Samuel sabia muito bem disso, quando no capítulo 1, ou no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, e o versículo de número 23 até o 25,
o profeta Samuel, ele vai descrever essa situação, onde ele diz que ele não poderia pecar contra Deus por não fazer o que era certo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 23 até o 25, que diz assim: quanto a mim, o profeta Samuel está dizendo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor, eu os servi fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se porém perseverais em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então o profeta Samuel, ele está dizendo: olha, quanto a mim, eu não vou pecar contra Deus em não orar, em não fazer o que é certo, em não fazer a vontade do nosso Deus. Isso é só para nós entendermos que pecado não é somente o erro, o adultério, o roubo, não é? O assassinato, não. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós também estamos cometendo um pecado. Quando nós deixamos de cometer a justiça, nós também estamos cometendo o pecado. Pecado de omissão, ainda no capítulo 25 de Mateus, versos 24 até o 30, aquele servo inútil, aos nossos olhos talvez ele não tenha cometido pecado algum, mas ele sabia o que deveria fazer e não o fez. E às vezes nós temos que olhar para este lado, pois falo a crentes nesta manhã. Talvez alguma pessoa não crente vá nos ouvir ou esteja nos ouvindo, mas quando dirige uma escola, dirige a crentes, e crentes por sua natureza está salvo na pessoa bendita, liberto do pecado, talvez não cometa adultério, ou não deve cometer, não é? Não cometa erros, não cometa assassinato, roubo, porém possa estar cometendo o pecado então de omissão, por não fazer a vontade do nosso Deus. E isso é errar o alvo, não é? Isso é se afastar da vontade de Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão que andasse segundo o curso deste mundo, ou seja, os costumes mundanos. E ele mesmo no capítulo 12, verso 2 da carta aos Romanos, ele vai dizer: não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós não devemos ser conformados. Existe uma palavra aqui que é formar, tomar a forma, tomar o modelo em que o mundo está vivendo na nossa atualidade. Repare que o curso deste mundo é o costume do sistema mundano de cada época. E às vezes, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós queremos trazer o mundo para dentro da igreja, né? O mundo para dentro da nossa vida. Nós somos tirados do mundo, Jesus nos arrancou do mundo. Mas tem uma coisa interessante: Jesus, ou o nosso Deus, Ele tira o povo de Israel com um dia do Egito, ou o mundo, que representa o mundo. Porém, para tirar o mundo de dentro do povo de Israel, o Egito, os costumes do Egito, de dentro do povo de Israel, 40 anos não foi possível. Então nós precisamos tirar o mundo, ou a forma mundana em que nós vivíamos, de dentro de nós, esse costume mundano de dentro de nós. E ele ainda fala sobre andar segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da autoridade que Satanás exerce sobre os poderes do mal, né? A autoridade que ele exerce sobre as forças malignas. E João, no capítulo 12 e verso número 31, nós vamos ler, ele vai falar alguma coisa a respeito a esta força. Ele diz assim, olha, verso 31: e chegou o momento de ser julgado este mundo,
e agora o seu príncipe será expulso, ou seja, Satanás, que é o príncipe dessa potestade do ar, destes poderes, destas hostes malignas que opera. Por que isso? Quando Satanás, lá no capítulo 28, ele fez aquela rebelião, houve então o pecado, o orgulho em seu coração, Deus, o texto diz que Deus o lançou profanado por terra. Mas quando ele vem e sai profanado por terra, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, João escreve no versículo 3 e 4 que o seu feito, capítulo 12, versículo 3 e 4, diz que o seu feito trouxe a terça parte das estrelas. E aqui nós vamos entender uma coisa importante. Capítulo 12, versículo 3 e 4 diz assim: e viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui nós vamos entender que essa fala, a sua cauda, está falando da obra mal feita, o erro, não é? O pecado aqui de comissão, a prática do que era errado. Com essa prática do que era errado, ele convenceu a terça parte das estrelas, que faz referência aqui aos anjos caídos, aos demônios, né? Então, esta legião, esta terça parte das estrelas, que Satanás tem autoridade, e é com estes agentes do maligno que nós às vezes somos convencidos por eles, não é? Enganados por ele, por essa força maligna, que nós somos convencidos. Por isso ele diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as suas vontades, ou seja, nós não realizávamos nossas próprias vontades, e portanto, quando nós não realizamos nossas próprias vontades, nós não conseguimos exercer em nossa vida o livre-arbítrio. Porém, quando Jesus ele nos liberta, aí sim então passa a funcionar o livre-arbítrio em nossas vidas, porque até então nós somos escravos do pecado, servos do pecado. E os irmãos bem sabem que o servo não faz a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. E se o pecado, se eu obedeço ao pecado, a força pecaminosa, a natureza pecaminosa, então eu sou servo do pecado. E é dessa servidão que Jesus nos liberta. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre esta libertação. Ele diz assim: olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Escravidão essa do pecado. Jesus já nos libertou, somos libertos do pecado. Contudo não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Ou seja, eles têm autoridade, eles têm assim até um certo poder, porém Cristo está acima de todos eles. E nós temos armas. O apóstolo Paulo, no capítulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai falar que nós temos armas, não é? Poderosas em Deus para destruir tudo isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 10 e verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque as armas da nossa milícia ou guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus
para destruir fortalezas, anulando todas as forças e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então olha só, o que o poder das trevas quer fazer? Levar cativo o conhecimento de Deus, não é? Os pensamentos de obediência as forças malignas querem tirar de nós, mas as armas espirituais que nós temos, ela é poderosa em Deus, e Deus está, o nosso Jesus Cristo está acima de todos eles. Não é o que está escrito em Efésios capítulo 1 versículo 21, que nós vamos ler? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus exaltou a Jesus acima de todas as coisas, todo nome, não é? Versículo 20 diz assim: acima de todo principado e potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus, ele está acima de tudo isso. Portanto, quando nós estamos com Cristo, nós estamos libertos do pecado e podemos fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne e dos pensamentos. Repare que o pecado ele está no coração do homem, a natureza do homem é pecaminosa. Jesus disse isso, que os maus pensamentos, os maus desígnios, adultérios, furtos e mentiras saem do coração do homem. Porém, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos então a filiação, a adoção, deixamos de ser filhos da ira, deixamos de ser condenados por Deus, nós também recebemos a transformação do nosso interior. Em outras palavras, nós recebemos a mente de Cristo para que nós possamos ter uma vida com Deus. E desta forma, nós deixamos de praticar o pecado. E se porventura João, quando escreve, ele vai dizer que é para nós não pecarmos, mas ele diz: se alguém pecar, saiba que existe um advogado. E é interessante que agora, libertos do pecado, o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. E a pergunta é: por que pecamos? Pecamos por desacreditar na palavra de Deus. Pecamos por falta de vigilância. Pecamos por falta de conhecimento, não é? E quando assim pecamos e temos consciência do nosso erro, nós não mais nos alegramos com o pecado, o que era diferente em outro tempo, quando nós estávamos afastados de Deus. Nós tínhamos prazer de errar, prazer de mentir, prazer de cometer o pecado. Agora não. Se o pecado que nós realizamos, quando o realizamos, nós sentimos a tristeza, o peso do pecado novamente sobre as nossas vidas. E o que devemos fazer é buscar mais uma vez a presença do nosso Deus, buscar a graça de Deus, o favor imerecido do nosso Deus, e mais uma vez irá estender a sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Este é o tópico primeiro: a natureza morta em ofensa, a antiga natureza morta em ofensa e pecado. Então, o pecado é errar o alvo, pecado é uma dívida, pecado é um erro que nós cometemos e decaímos da presença de Deus. Mas essa é a condição anterior. Porém, vamos falar agora no segundo tópico a respeito da condição atual do crente, não é? Que está na presença de Deus. E o apóstolo Paulo está falando a eles, aqueles irmãos, os gentios, que agora eles estavam na presença de Deus, porque eles haviam alcançado misericórdia de Deus. E ele diz assim: olha, por ato de bondade e misericórdia,
estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio da sua graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, e altera um quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo Paulo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. E aí a lição nos leva a ler nesta hora Romanos 11, verso 30 e 32. Romanos capítulo 11, verso 30 e verso 32, diz assim: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista de que vos foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do povo de Israel e os povos gentios, de maneira que a desobediência do povo de Israel promoveu misericórdia para o povo gentio, e a misericórdia exercida ao povo gentílico promoveu misericórdia para o próprio povo de Israel. Ele vai usar aqui a referência de nós sermos enxertados, não é? Nós falamos alguma coisa sobre isso alguns dias, de nós sermos enxertados. Nós não éramos ramos original daquela árvore, mas nós fomos enxertados, ramos naturais daquela árvore, mas nós somos enxertados em Cristo. Israel, por um espaço do tempo, foi cortado. E ele nos chama a atenção que se Israel, que era ramo natural, foi cortado, nós devemos tomar o cuidado. Porém, de outra forma, o apóstolo Paulo diz: olha, se nós que não éramos ramos naturais fomos enxertados, quanto mais o povo de Israel, os judeus, que são ramos naturais, serão novamente enxertados aí no futuro. Então o apóstolo, ele está dizendo: olha, a misericórdia fala de simpatia para quem não era digno de estar ou de fazer parte desta salvação, porque viveu todo o tempo separado de Deus. Mas a misericórdia alcança as nossas vidas. Nada, nós não fizemos nada para isso ou para merecer o que Jesus fez por nós. E o que é que Ele fez? Ele nos arrancou da morte e nos deu a vida. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida, e a morte não tem mais poder. Nós somos vivificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora nós temos vida para com Deus. Aquele que está vivendo uma vida com Deus, ele está vivo na sua vida natural, carnal, física, mas ele também está vivo em seu espírito. A sua alma está viva, porque passa a viver a vida eterna. Sabia que nós desfrutamos já da vida eterna? Porque nós não vamos mais enfrentar a morte, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito não vai enfrentar a morte, a condenação eterna. Enquanto nós permanecermos na presença de Deus, nós estamos vivendo já a esperança da vida eterna, e é isso que Jesus fez por nós, e fez isso devido à sua graça, graça esta que é concedida aos
salvos. Nós nascemos de novo. E é isso que Jesus, ele está explicando a Nicodemos no capítulo 3, no versículo 3 do Evangelho de João. E João escreve que Jesus disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, ou seja, ser vivificado pela a graça de Deus. Estávamos todos mortos, mas somos vivificados pela graça do nosso Senhor. Não é o dom de homens, não é concernente a obras, não, mas pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo nos orienta a esse respeito, onde ele diz: olha, versículo 7 também, para maior compreensão, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então não é coisa de homens, é algo de Deus. Deus quis fazer isso ao nosso respeito. E a graça, ela não só vivifica, como também ela exalta os seres humanos. O terceiro subtópico do segundo tópico fala a respeito disso. Nós somos exaltados pela graça de Deus. Repare que o apóstolo Paulo diz que nós estamos agora habitando lugares celestiais em Cristo. E ele diz que juntamente com Cristo nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma exaltação que Deus realizou por meio da sua graça a nossa vida. Nós somos exaltados então pela graça de Deus. E isso diz que Deus nos deu o mesmo benefício que deu a Jesus. E quais benefícios são esses? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, que nós vamos receber. E ele fala ainda que tudo isso são abundantes riquezas da sua graça. É Deus, por meio da sua graça, que nos faz isso. O apóstolo, ou a Bíblia diz que aquele que tem Cristo somente nesta vida, ele é o maior ou o pior dos miseráveis. Nós precisamos crer em tudo isso que estamos vendo, que estamos falando, não é? É isso que o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Ele diz assim: olha, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, e dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós, se nós não apegarmos a essas palavras e verdades que já temos ouvido, e a essa tão grande salvação? Não existe como escapar, a não ser se agarrar com as verdades da palavra de Deus, se agarrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não está aí marcado na sua lição, na revista, mas por gentileza, vamos ler comigo Romanos capítulo de número 6.
do versículo 4, vamos ler o versículo 1 em diante, até o versículo número 14, leitura um pouco extensa, mas para nós compreendermos, que está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vivemos agora debaixo da graça de Deus, e debaixo da graça de Deus, irmãos, nós somos libertos do pecado, vivemos isso, nós somos, ele diz aqui, olha, mais, versículo 13, não ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós já fomos ressuscitados em Cristo, o texto está dizendo, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros devem ser oferecidos a Deus como instrumento de justiça, ou seja, Jesus, o nosso Senhor, já nos deu a ressurreição, e nós somos então novas criaturas na presença de Deus, e não mais trabalhamos em prol do pecado, mas sim em prol da justiça, porque a graça de Deus nos exaltou, fez isso em nossas vidas. A graça de Deus nos abençoou de forma que nós não merecíamos nada disso. Então, que nós ficamos com este estudo do segundo tópico, vivificados pela a graça de Deus, o favor imerecido. Ninguém tem vida em si mesmo senão pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça essa que pode sim ser resistida. Que nós vamos agora entrar no terceiro tópico desta lição, que tem por objetivo informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Porém, esta salvação, esta graça, ela pode ser resistida. A graça de Deus, ela não é irresistível. Não, a graça de Deus pode ser resistida.
E é por esse motivo que nós temos visto inúmeras pessoas longe da presença de Deus. Pois, segundo a vontade de Deus, quer que todos os homens sejam salvos. Terceiro tópico, vamos lá. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, escritas já no capítulo 2, do versículo 1 ao 7 de Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Meus irmãos, entenda bem, a maldição aqui não é a chamada aí maldição hereditária, não é? Tem pessoas que acreditam ainda na maldição hereditária, ou seja, passada de pai para filho. Não, essa aqui é a maldição do pecado e da morte, ou seja, aquela que nós herdamos lá de Adão, o pecado universal que nós já falamos. Não é maldição hereditária, pois a Bíblia diz que não mais será cobrado o pecado do pai nos filhos, né? Tem até um provérbio que diz que nunca mais se diria esse provérbio em Israel, que os pais chuparam uvas verdes e o dente dos filhos é que embotaram, ou seja, travaram, né? A uva verde ela trava os nossos dentes, e esse ditado foi dito por muito tempo, mas que Deus havia dito que não iria mais dizer esse ditado em Israel, esse provérbio em Israel, porque Deus não mais cobraria o pecado do pai nos filhos, de maneira alguma. Então não é a maldição hereditária, não existe esse negócio de maldição hereditária. O que existe é a maldição, o poder da maldição do pecado e da morte, que não é hereditário, não passa de pai para filho, mas sim a condição da natureza humana para toda a humanidade. Isso quer dizer que, por mais que eu tenha uma vida na presença de Deus, que eu viva na presença de Deus, os meus filhos também, eles são pecadores e precisam aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Pelo contrário, por mais que meu pai, minha mãe, meus avós não tenham vivido na presença de Deus, eu, por sua vez, ter aceitado a Cristo, somos libertos do pecado e somos salvos na presença do nosso Deus, não é? E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como seu Salvador. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 19. A lição nos obriga a fazermos bastante leituras da Bíblia para a compreensão. 5:19, de 2 aos Coríntios, está escrito assim, versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, em Jesus, além de Deus ter reconciliado consigo o mundo, agora aqueles que foram reconciliados têm também o ministério da reconciliação. E aqui nós precisamos, irmãos, como eu já disse aqui, do pecado de omissão, que é quando eu sei fazer o bem e não faço, eu preciso orientar os irmãos, né? Porque às vezes nós pensamos que pregar, evangelizar, levar uma palavra é trabalho do pastor, trabalho do evangelista, trabalho do governo. Não, todo crente que se chama pelo nome de Cristo, ou cristão, tem uma vida cristã, ele tem a obrigação, ele tem o ministério, ele recebeu o ministério da reconciliação.
não é? Ele deve sim pregar, ensinar, para que mais e mais pessoas venham a se reconciliar com o nosso Deus. Portanto, se eu não faço isso, saiba bem, você está pecando. Você não precisa ir pregar no estádio de futebol, não precisa ir pregar no culto da igreja, não. Você precisa falar do amor de Jesus e levar o maior número de pessoas possíveis para a presença do nosso Deus. Faça isso. Não seja omisso a esse respeito. Deus te deu o ministério, ou o mistério da reconciliação. Talvez seja esse o talento que o servo inútil tinha enterrado. Não enterre os talentos, não seja omisso. Você sabe que você tem que fazer. Portanto, faça de maneira simples, prudente, com sabedoria, com graça, e Deus continuará nos abençoando, te abençoando. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa de tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Agora cabe a nós a escolha livremente, de escolher. Por meio da graça de Deus, ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. As pessoas acreditam que o livre-arbítrio, embora nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio é para todas as pessoas, e o que de fato não é verdade. Como já disse antes, quem tem o livre-arbítrio é quem serve a Deus, porque ele tem liberdade de escolher. Hoje eu tenho liberdade de escolher se eu vou fazer o que é certo ou o que é errado. Porém, quem está no mundo, vivendo uma vida no pecado, eu já disse, ele obedece o pecado, Ele, às vezes, não tem a liberdade de sair daquela condição. Por exemplo, uma pessoa que é viciado no álcool, viciado em drogas, ele não tem a liberdade de sair daquilo, ele é escravo daquilo, a não ser que Jesus o resgate daquela situação, para que ele venha ter o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade de escolha, porque nós podemos sim escolher, nós podemos, mas as pessoas viciadas não podem, e tem pessoas viciadas em todos os tipos de pecado, cometem por não ter condição espiritual de se controlar, e nenhum outro tem, a não ser pela graça salvífica do nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: olha, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Há uma guerra gravada dentro de nós, para que nenhum realize a sua própria vontade. E quem vencerá isso? Aquele que vive uma vida no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, então, nós temos a liberdade de escolher para onde é que nós vamos dirigir a nossa vida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça através da qual recebemos a salvação. Nós precisamos crer, ter fé em Jesus. E essa fé aqui, meus irmãos, não é a fé para milagre, não é a fé para crer que Deus vai enviar o socorro, não. É a fé para a salvação, é a fé para crer que Deus perdoou os nossos pecados, tudo isso. É essa fé aqui que Jesus disse assim: olha, será que quando eu voltar na terra, eu vou achar fé na terra? É a fé para a salvação. Que nós temos fé para milagre, temos fé para crer que Deus vai providenciar, porém, nós precisamos de fé para sermos salvos. E fé aqui fala de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. É a resposta à graça.
ao que Deus fez por nós, nós em contrapartida agora somos fiéis a Deus. E é por isso que a lição, ela vai nos apresentar o seguinte: as obras não nos salvam, mas as obras evidenciam a nossa salvação. Nós somos chamados para termos uma vida de salvação e temos obras que glorifiquem o nome de Jesus. E Tito, a carta de Tito vai nos apresentar isso, né? Tito, capítulo de número 3. Tito fica depois de segunda carta de Timóteo. Se você desejar ler, no versículo 1 até o versículo 8 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem autoridades e aos que obedecem, sejam obedientes, que sejam prontos para toda boa obra, que não difamem a ninguém e nem sejam altercadores nas mais cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos necios, ou seja, loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo suas misericórdias, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiantemente ou confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, a carta, a leitura nos diz que nós devemos ter boas obras, porque isso é excelente e são proveitosas aos homens. Em contrapartida a isso, eles evitam discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Não é para nós fazermos isso, é para nós andarmos nas boas obras, para com todos, porque nós mesmos éramos desobedientes lá atrás, em outro tempo. Então, para nós concluirmos aqui este ensino nesta manhã, nós conhecemos um pouco da natureza do pecado, a origem do pecado, onde surgiu, a nossa condição anterior de vida pecaminosa. Nós falamos a respeito de que nós somos vivificados pela graça de Deus, e que esta salvação, esta graça, não vem das obras, não é? Mas que as nossas obras, a partir de então, a partir de ser salvo, evidenciam esta salvação, não é? Precisamos não provar aos homens de maneira alguma, não, mas a nossa maneira de viver, ela prova que nós somos salvos, vai evidenciar a salvação. Eu disse uma vez que às vezes nós queremos
viver pregando, não é? Mas que nós deveríamos pregar vivendo. A nossa vida deve ser uma pregação. As nossas obras devem evidenciar que somos salvos, de sinceridade em nosso coração. Que Deus continue nos abençoando. Eu só vou fazer aqui a leitura da conclusão e passar aqui aos nossos pastores. A conclusão diz assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. A sua vida glorifica a Deus. Então, que nós possamos viver cada dia mais santos na presença de Deus, cada dia mais irrepreensíveis na presença de Deus, realizando boas obras, e o nome de Deus será glorificado mais uma vez em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós glorificamos a Deus por mais uma manhã gloriosa de ensino da palavra do Senhor. Nossa lição de número 5: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E que lição rica, maravilhosa, e que nós aprendemos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus, através do ensino, através do que foi aqui falado, ensinado pelo pastor Diego Ramos, eu tenho certeza que Deus já tocou no seu coração, na sua vida. Interessante que guardei aqui, enquanto o pastor Diego Ramos ensinava e nos falava sobre a questão do pecado, porque às vezes nós queremos atribuir o pecado somente àquela falha visível, né, que nós cometemos, e as pessoas têm o hábito de olhar só para aquele pecado que ela coloca como um grande pecado: adultério, fornicação, assassinato e tantas outras coisas. Mas nessa manhã nós aprendemos que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele também peca. Aquele que pode e que tem a chamada e pode fazer a obra do Senhor e não faz, também peca, Dentre muitos ensinos maravilhosos que tivemos esta manhã, quero glorificar a Deus pela vida do pastor Diego Ramos, pela dedicação aqui ao ensino da palavra de Deus. Muito obrigado. É o nosso professor dos varões, da classe de varões, da qual nós sentimos aqui falta dos nossos irmãos. Sentimos muita falta dos nossos irmãos, assim como as nossas irmãs, a classe das irmãs, que tem ali o seu professor, pastor Nathanael Vital, e jovens, também nós sentimos a falta das nossas irmãs, dos nossos jovens, professor prefeito irmão Osmar Macedo, nossos adolescentes, professor irmão Paulo e irmã Lília, são os professores, e as crianças, nossas pequenas crianças, nossas criancinhas, suas professoras, cooperadora irmã Andréia Ramos, irmã Marislande. Mas nós glorificamos a Deus, irmãos, por poder ter aqui a oportunidade, mesmo nesse momento de restrição, de crises, de dificuldades, de ter a oportunidade de poder levar até a sua casa, através dessa rede social, a palavra de Deus.
né? Que bom que nós temos este privilégio, esta oportunidade de podermos aqui trazer o ensino da palavra do Senhor, e você aí no seu lar, na sua casa, participar conosco desta palavra. Glorificar a Deus pela vida do nosso secretário, o presbítero irmão Pedro, que fez a abertura da escola bíblica dominical, o operador irmão Wesley, que está aqui também nos ajudando nesta manhã de domingo. Meus irmãos, eu quero, antes de nós orarmos agradecendo a Deus, aqui deixar aqui aos irmãos um aviso importante, que logo mais às 19 horas nós temos nosso culto da família. 18h30 já estaremos aqui orando a Deus com a equipe de irmãos, de obreiros, e às 19 horas é o início do nosso culto a Deus. Também aqui falar aqui aos nossos irmãos que a partir de terça-feira nós estaremos cumprindo com o novo decreto ou orientação de flexibilização do nosso município, que nós poderíamos trazer aqui para a nossa sede, aqui no nosso templo sede, até 30% da capacidade, ou seja, até 60 irmãos aqui congregando presencialmente, né? Graças a Deus, de forma que nós poderemos receber os nossos irmãos. A partir de terça-feira, o irmão pode estar conosco, cultuando a Deus. O ambiente já está preparado para receber os nossos irmãos. As bancadas aqui já está preparado, né, para receber aos irmãos com toda a segurança. A única exigência que nós temos aqui, ou as únicas exigências, é que o irmão chegue aqui, passe o álcool em gel nas suas mãos, né, faça ali todo este cuidado, e aqui nas bancadas da igreja assente no máximo 3 pessoas, se não apenas 2 pessoas por banco, né? É o nosso pedido para que nós possamos cumprir com a nossa legislação, com os decretos da nossa cidade. Então você vai chegar aqui e no máximo 3 pessoas nos bancos da igreja, que estão já separados para os irmãos. Aqui, aqueles que não poderão ser usados já estão bloqueados, e nós estaremos cultuando ao Senhor nosso Deus. Os irmãos do grupo de risco que não sentirem a vontade de estar aqui, não venham. Aqueles que também estiverem resfriados, gripados, fiquem em casa. Nós vamos orar pela sua vida, mas você estando bem de saúde, pode vir cultuar a Deus. A segunda importância, ou seja, obrigação que nós temos é que os irmãos que vierem cultuar tragam a sua máscara, né? Venha de máscara, não venha sem ela, porque nós precisamos que todos os irmãos que estiverem na nave da igreja estejam com as suas máscaras, para que nós possamos também cumprir e também tomar os cuidados devidos aqui, né? Segundo a orientação do nosso município e das autoridades sanitárias do nosso município. Quero agradecer a Deus mais uma manhã, e nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui nós que estamos, vamos colocar-nos em pé. Nós vamos agradecer ao Senhor esta manhã, orar agradecendo a Deus. E eu quero te convidar, você no seu lar, na sua casa, ore ao Senhor conosco também esta manhã. Agradeça a Deus por esta palavra, por este ensino que nós tivemos aqui nesta manhã. O capítulo 2 de Efésios, que é o textual da nossa lição, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmãos, é muito importante para nós. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, Jesus nos amou. Jesus teve misericórdia de nós.
nos alcançou a sua graça. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, né? Somos salvos pela graça de Deus. Não é por méritos, não é por capacidade humana, não é por estudos, né, seculares, não é por formação acadêmica, não é por quantidade de dinheiro que temos na conta, poupança, não, ou mesmo sem dinheiro, não é isso. É pela graça do Senhor que nós somos salvos e fomos alcançados por Jesus Cristo. A verdade prática diz que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado. Oh, glória a Jesus! Por meio da maravilhosa graça. Deixa eu te falar uma coisa aqui nesta manhã, aleluia. Você pode até ter cometido pecados, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, aleluia. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aonde, pastor? Aquele que está em Cristo Jesus. Se você estiver afastado de Deus, afastado da palavra de Deus, afastado da igreja de Jesus, você precisa reconciliar com Cristo. Mas se você estiver em Cristo, aleluia, nenhuma condenação há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo, oh glória, nos purifica de todo o pecado, nos perdoa e nos livra da condenação eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Ore comigo agora, nesta manhã. Se você puder, feche os olhos, reúne aí a família, para que nós possamos orar ao Senhor, aleluia, e agradecer ao Senhor por esta escola abençoada. Querido Deus, nosso Salvador eterno, aleluia, nós queremos, Senhor, nesta manhã mais uma vez te dar graças, render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, ó Pai, pela manhã, Senhor amado, que nós passamos aqui na Tua presença, ó Deus amado, aprendendo a Tua palavra, através, Senhor amado, do Teu servo, pastor Diego Ramos, que ministrou, Senhor, mais uma vez o ensino da Tua palavra, desta lição abençoada, Senhor. Nós queremos pedir agora a Tua bênção sobre a vida do Teu filho, ó Pai querido, que dedicou ao estudo, Senhor, e ao ensino da palavra nesta manhã. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso secretário presbítero irmão Pedro, ó Deus amado, que tem nos ajudado na coordenação da escola bíblica dominical, ó Pai. Também pela vida, Senhor, de todos os integrantes da escola bíblica, ó Deus amado, os professores que não podem estar aqui presentes, ó Pai querido, os alunos da escola bíblica dominical, que mesmo, Senhor amado, nesta crise, nessa restrição, Senhor amado, física, mas nos seus lares, nas suas casas, estão, Senhor amado, acompanhando, participando da escola bíblica dominical, ó Deus amado, pelos alunos e pelos irmãos que acessaram as nossas redes sociais nesta manhã, Senhor, aleluia, participando e acompanhando da escola bíblica dominical. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, sobre a vida das tuas servas, Senhor amado. Ó Deus querido, continua, Senhor, com a mão estendida, que o ensino da tua palavra possa entrar no nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra ti, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai querido, nos ajuda a guardar a tua palavra, ó Deus amado, aleluia. Se porventura, Senhor, aleluia, nós pecamos contra o Senhor, ferimos a tua santidade, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Alcança esse teu filho, essa tua filha, para que ele também possa ser alcançado pelo perdão dos seus pecados, Pai querido. Aquele teu servo, aquela tua serva que porventura, Senhor, afastou-se do
teus caminhos. Alcance-o agora nesta manhã, Senhor amado, através, Senhor, da tua palavra, através da oração que fazemos nesta manhã. Pai querido, ó Deus amado, continua abençoando a tua igreja, continua guardando o teu filho, a tua filha, a tua igreja, Senhor. Eu quero orar, Senhor amado, para que o Senhor venha abençoar o dia de hoje, esse dia de domingo, Senhor, os nossos irmãos que estão nos seus lares, que estarão se reunindo logo mais para o almoço, Senhor. Abençoa a família de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada adolescente, criança, obreiros da tua casa, Senhor da glória. Nós ministramos a bênção do Senhor na vida de cada família, Senhor. E também eu quero já pedir ao Senhor, ó Pai querido, para o nosso culto à noite, se o Senhor não voltar buscar a tua igreja, aleluia, meu Deus, venha nos conceder um culto abençoado, um culto com a tua gloriosa presença, Senhor. Ah, meu Deus amado, aqueles irmãos que estarão aqui cultuando conosco, Pai querido, e aqueles que estarão participando através das redes sociais, ó Pai, abençoa poderosamente, dando da tua graça, aleluia, dando, Senhor amado, oh aleluia, a esperança de que muito em breve nós estaremos aqui todos juntos adorando e bendizendo o teu santo, eterno e maravilhoso nome, Senhor. Meu Deus amado, abençoa também, Senhor, nosso irmão Wesley, cooperador da tua obra, que tem estado conosco aqui todos os cultos, Senhor, auxiliando, ajudando na tua casa. Pai querido, a sua família abençoa, Pai, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, até mesmo, Senhor amado, neste dia, Senhor, estão aí prestando serviços nas frentes de trabalho, Senhor amado, os profissionais de saúde, de segurança pública. Deus amado, vem nos abençoar, Senhor, guardar a vida de cada um dos teus servos, Senhor amado, os nossos irmãos, pastor Nathanael Vital, que está em viagem, Senhor, guarda, abençoa, ó Deus amado, oramos pela tua igreja, pelo teu povo, pela cidade de entrada, Senhor, ministrando, Senhor amado, a tua bênção, a proteção do sangue de Jesus, aleluia. Portanto, Senhor, te agradecemos agora, oh glória seja dado ao teu santo e bendito nome, aleluia. Senhor amado, as nossas irmãs, Senhor, que estão aqui, Senhor, participando desta manhã online, Senhor amado, oh Deus amado, que estão aqui, Senhor, pedindo a oração da igreja, oh glória a Jesus, aleluia, pedindo a proteção, Senhor. Guarda essas famílias, guarda essas vidas, Senhor. Nós oramos agora, aleluia, oh Deus, nos despede da tua santa paz. Guarda os nossos irmãos também, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, aleluia, glória a Jesus, louvado seja o teu santo, bendito, eterno nome, amém, glória a Deus, aleluia, adore a Jesus no instante. Vitória a Deus dará a mim, eu sei, vitória a Deus dará a mim, eu sei, se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei, se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém? Glória a Deus. Deus lhe dá
dar a vitória. Se você puder, estende as mãos. Vamos abençoar a igreja do Senhor esta manhã. Aí no seu lar, na sua casa, também receba a bênção do Senhor. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um da tua igreja, e junto digamos amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, logo mais 19 horas, início do nosso culto a Deus através da live do Facebook. E também eu quero aqui avisar o irmão, a irmã, que nossa escola bíblica dominical, nossos cultos também estão lá no YouTube, no canal da igreja ADB Andradas, AD Belém Andradas. Se você puder, acesse lá no YouTube, no canal da igreja ADB Andradas MG, Minas Gerais, e você tem lá todos os cultos, mensagens, estudos da palavra de Deus. E daqui a pouco esse estudo da escola bíblica vai estar lá também na nossa rede social e no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, a paz do Senhor.